E acho que falando de vida pessoal e profissional, eu vejo que não tem realmente separação. Enfim, então acho que não existe essa separação, e quando a gente não assume que não existe, acho que a gente deixa de olhar para algumas coisas que impactam uma na outra. Então, acho que é importante a gente ter essa clareza aí. E o trabalho traz muita coisa de imediatismo, né? Como eu falei antes, um pouquinho, não usei essa palavra. E se a gente acaba não olhando para as necessidades que a gente tem, a gente vai deixar de ler um livro, por exemplo, porque o livro ele exige que você leia um pouquinho todo dia. E no trabalho, às vezes, a gente tem medo mais imediato das coisas. Fala galera, esse é o Propósito Cast, um espaço para trocar ideias sobre carreira e os desafios de quem quer mudar o seu mundo e o que está em volta dele. Fala galera, eu sou o Felipe, nós somos a Merim Erim e vai começar agora mais um Propósito Cast. Hoje, como a gente já teve 5 episódios, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que é esse projeto, o que a gente está fazendo junto aqui, escute os outros, por favor, porque eu não tomo tempo das minhas convidadas fazendo uma introdução longa do jeito que eu sempre faço, e porque a gente recebeu algumas reclamações de que eu falo muito e eu preciso encurtar um pouquinho as minhas colocações. Dentro disso, eu só queria reforçar que esse espaço ele é para juntar a galera que a gente admira, que eu e o Tom admiramos, para que a gente possa conversar sobre como é que a gente coloca impacto positivo e propósito no que a gente faz todos os dias. A gente costuma chamar isso de vida profissional, mas dentro da Merim a gente acredita real que não existe vida profissional e vida pessoal, existe vida e a gente precisa fazer a diferença, mesmo que seja de forma mínima, independentemente da área em que a gente está atuando e no momento que a gente está atuando. A ideia é que as duas hoje contem um pouquinho para a gente sobre como é que elas fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Uma delas já fez muita diferença para mim, e já eu vou contar para você por quê. Mas antes delas se apresentarem, eu queria fazer uma introdução que eu estou chamando de blogueira, porque o Tom me cobra. Então, para quem está assistindo esse vídeo, mesmo sendo um podcast, no YouTube, deixa o like. No episódio passado a gente brincou que a gente dobrou a meta, então agora a gente está para chegar em 200 inscritos. Deixem a inscrição de vocês, o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, comentem, mandem para os amigos. Para quem gosta do áudio, esse conteúdo está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, nas plataformas de áudio padrão que tem por aí. Para a gente continuar, vou deixar as nossas convidadas se apresentarem. Vou começar pela Flávia, depois Marina. O Tom finaliza para a gente já ir para a pauta bem rapidinho. Olá, pessoal, eu sou a Flávia. Eu trabalho há bastante tempo com recrutamento e seleção. Hoje também estou à frente da FR Serviços, que é um trabalho que eu faço de análise de currículo, LinkedIn, de orientação profissional mesmo. E é um trabalho que eu gosto bastante, que eu já tive a ajuda dos meninos aí em alguns sentidos. E é isso, acho que é um pouquinho sobre mim. Hoje eu curso psicologia também, então isso agregou bastante, vem agregando muito na minha carreira, além das outras formações que eu tenho, e acho que é isso. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje também, no bate-papo. Muito bom. Marina. Oi, gente, eu sou a Marina, eu sou professora de inglês e tenho uma escola de inglês aqui em Varginha também. Eu já trabalho nesse ramo há uns 15 anos, mais ou menos, e como proprietária, como empreendedora, há uns 3 anos. E vou falar um pouquinho com vocês sobre o propósito que eu tentei trazer para a minha escola, o meu propósito de vida mesmo, de uma maneira diferente, como eu vi as outras escolas trabalhando no mercado e como isso impactou a minha vida assim, profissional e a minha vida pessoal também. Muito Acho massa, que é isso. muito legal. Muito bom. A Flávia e a Marina, elas têm uma importância em momentos da minha vida muito grandes. Provavelmente elas sabem, mas eu vou reforçar que a Flávia, ela foi a pessoa que abriu a primeira porta para mim de estágio. Eu apliquei para estágio em Unis, lá no comecinho da faculdade. Ela estava com 2 semanas competindo com gente que estava no 3º, no 5º, no 7º período, mas deu oportunidade para mim lá no Unis, então eu sou muito grato.
E a Marina foi uma das pessoas responsáveis por fazer com que eu pudesse fazer um intercâmbio, né? Eu estudei na ITW também, então estudei lá, ela me ajudou bastante, não foi diretamente a professora, mas mesmo assim, se não fosse ela, talvez eu não conseguiria ter feito esse intercâmbio sem sofrer nem um pouquinho desde o primeiro dia, do primeiro contato. Fui sozinho e consegui conversar com todo mundo, pedir ajuda, sem saber nem como é que funcionava o metrô. Nunca tinha pegado metrô na minha vida. Fui pegar logo num lugar com outro idioma e tudo mais, deu tudo certo. Então esse é um testemunho muito legal aí para legal. Mas agradeço demais vocês terem aceitado o convite. E é isso, vamos para a pauta aí, que tem muita coisa para a gente conversar. Muito bom. Tom, vai me avisando. Gente, para começar, eu disse no começo que eu ia falar pouco e eu vou tentar. Vamos lá. Um dos momentos mais legais que a gente teve nessa trajetória da Merin nesse último ano e meio, mais ou menos, foi quando a gente ainda estava podendo viajar, né? A gente foi na primeira conferência latino-americana do capitalismo consciente, que aconteceu em São Paulo, que aconteceu aí pertinho da Flávia. E aí a gente conheceu lá as maiores autoridades mundiais do capitalismo consciente, desse movimento que defende uma iniciativa privada lucrativa, mas responsável socialmente falando. E eles apresentaram uma pesquisa que surpreendeu a gente em alguns pontos. E um desses pontos a gente vai trazer para a nossa discussão hoje. Uma das coisas que eles disseram lá é o seguinte: em empresas que não são conscientes, essas consideradas mais clássicas, mais tradicionais, 80% das pessoas trocaria de trabalho amanhã. Olha que loucura. Olha não só quanta gente infeliz, olha, não só como o mercado é doente, mas olha, quando a gente fala de capitalismo, a gente tem que falar de dinheiro, infelizmente. Olha quanto de dinheiro na mesa. 80% das pessoas produzindo menos do que elas poderiam produzir se elas estivessem felizes nesses ambientes. E aí, pensando nisso, essa semana me veio algumas reflexões relacionadas ao que eu faço todos os dias. Eu comecei a me perguntar se eu era feliz fazendo o que eu fazia. E eu comecei a perceber que um dos sinais que me dizia que eu realmente sou muito feliz com o que eu faço são as pessoas que me cercam. Na semana que a gente está gravando isso, infelizmente, a gente perdeu uma pessoa super importante para o sul de Minas, para a região em que a gente está, que foi o Sr. Carlos Costa, que deixou a gente, infelizmente. E ele foi um desses indícios que disse para mim que eu sempre tive gente muito foda do meu lado. E o fato de eu ter tido essas pessoas fez com que elas me mostrassem ali qual era o caminho que eu deveria seguir para eu também fazer a diferença, por menor que seja essa diferença, na vida das pessoas que estavam à minha volta. E aí, Marina, eu lembrei hoje de manhã, por conta disso, da turma de inglês que eu fiz parte, não sei se foi, mas provavelmente foi uma das suas primeiras turmas. E na época, eu costumo te dizer isso pessoalmente, foi uma questão muito importante para mim. Eu estava passando por uma fase complexa da minha vida. E ali também eu tive um guia, né? Eu tive uma pessoa que me mostrou que eu poderia ser muito capaz em várias das coisas que eu queria fazer na época. E pensando nisso, eu queria começar por você, para depois puxar a Flávia. Eu queria te perguntar, beleza, que a gente fala de ser feliz fazendo o que faz, beleza, que conhecer pessoas legais é um sinal de que a gente está no caminho certo, mas será que é necessário realmente ser feliz trabalhando? Ou a gente precisa trabalhar e curtir o resto do dia depois? E ser feliz no trabalho não é tão importante? Se é necessário ser feliz, eu queria saber de você quais são os sinais que você tem, quais são os sinais que surgem para você, que te dizem que você está fazendo o que você ama. Então, assim, eu acho que é essencial você ser feliz no trabalho, né? Ser feliz no trabalho também não quer dizer que todas as tarefas são agradáveis, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso também. Tem tarefas que são mais difíceis para eu conseguir fazer, né? Que não me agradam tanto, mas eu sou feliz no meu trabalho, eu gosto do que eu faço, né? E eu acho que isso é essencial porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Como empreendedor, então, assim, empreendedores passam, sei lá, acho que se eu não me controlar, é 24 horas por dia pensando no que fazer e resolvendo problemas e criando coisas para a escola também. Então, acho que é essencial porque a gente passa ali grande parte da nossa vida, né? Então, se a gente tiver, imagina, se eu não gostar do que eu faço, eu fico ali, aí depois eu vou me divertir depois, é complexo, eu acho. Então, o que me faz pensar que eu sou feliz no meu trabalho, perceber isso,
assim, os pequenos prazeres mesmo, das conquistas, ou às vezes no aprendizado mesmo, quando eu aprendo alguma coisa que com os erros até, quando eu recebo um feedback de um aluno, quando eu conheço alguém, uma história, né? No meu caso, eu já trabalhei em outros lugares e eu descobri que esse contato humano, conhecer as pessoas, conhecer a história das pessoas me fazia muito feliz, né? E poder impactar a vida delas de alguma forma, por menor que fosse, isso me deixava muito realizada, assim, me deixa muito realizada. Então, eu acho que a gente consegue sentir que, por mais que você esteja cansado ou realizando uma daquelas tarefas difíceis, igual eu comentei, isso não te faz desanimar, entendeu? Então, eu acho que é por aí que eu percebo que é uma coisa que me deixa muito realizada. Muito legal. Não sei se fez sentido. Fez sentido? Não, fez total. Foi a sua primeira turma? Eu não me lembro de ter tido. Foi uma das primeiras quando eu comecei a trabalhar aqui, porque eu já havia trabalhado em Três Corações e São Lourenço como professora, mas foi uma das primeiras turmas aqui. E faz tempo, né? A Marina é super nova. Gente, eu só tô perguntando isso porque faz realmente um tempo bom. Eu comecei a dar com 17 anos. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Flávia, para te colocar na conversa, da última vez que a gente esteve junto, pelo menos que eu lembro, que eu ando com a memória bem ruim, eu aprendo muita coisa boa com o Tom, mas eu venho aprendendo algumas coisas ruins também. E esse lance da memória é uma delas. A memória é uma bosta, né? Eu lembro que a última vez que a gente esteve junto foi em um dos atendimentos que a gente fez para um dos nossos clientes, e você, de uma forma muito generosa, prestou quase que uma consultoria de recursos humanos para que eles pudessem entender um pouquinho de como é que eles se aproximariam de oportunidades comerciais ali que eles estavam criando. E eu lembro que uma das coisas que a gente discutiu na época é o quanto a gente precisa estar atento com quem a gente se liga, né? Quem está perto da gente, porque a gente acaba puxando não só a capacidade e as habilidades daquelas pessoas, mas a energia também, né? E pensando nisso, eu queria repetir a mesma pergunta para você, porque o seu trabalho é literalmente lidar com pessoas todos os dias. Essas pessoas te mostraram, junto com a sua experiência também, que é possível não ser feliz no trabalho e mesmo assim ter uma boa performance. E se é necessário, se é indispensável, quais sinais elas e você te mostram que isso está acontecendo, que as pessoas estão amando o que elas estão fazendo? Sim, eu acho que, como a Marina falou, não dá pra gente gostar de tudo que a gente faz, sempre vai ter alguma coisa chata, né? Eu particularmente não gosto muito de nada operacional, que eu tenho que ficar, sabe? Sei lá, enfim, coisas operacionais me irritam muito e eu vejo que algumas pessoas também que eu conheço se irritam um pouco com esse tipo de atividade, mas não por isso elas deixam de gostar do que elas fazem se tem algum sentido naquilo, né? E aí o sentido é muito particular, né? Então cada um tem um sentido em fazer algo. Eu vejo que quando a gente coloca sentido nas coisas, a gente se dedica mais, né? A gente tem mais motivação para fazer aquilo. E acredito que não dá pra gente ser infeliz, totalmente infeliz no trabalho e ser feliz na vida como um todo. Porque, como também a Marina falou, a gente passa boa parte do tempo no trabalho, 1/3 aí da vida, né, de toda a vida no trabalho. E do dia também, né, se a gente for pegar aí 8 horas dia, enfim, o tempo que a gente dorme, tem pouco tempo que sobra. Então, acho que é isso. Não dá para gostar de tudo. E eu não vejo que tem alguém que goste de tudo, de todas as pessoas com quem eu já conversei, assim. Sempre tem algum ponto que a pessoa fala, disso eu não gosto, isso não me agrada tanto. Mas não dá para não gostar de nada, assim. Acho que isso torna a gente infeliz, né? De certa forma. E eu vejo que as pessoas que gostam do que elas estão fazendo, elas se sentem muito animadas, né? São pessoas que você olha e tem uma energia diferente ali, né? Então, dá para perceber que a pessoa tem uma energia diferente, que as atitudes delas são diferentes
do contrário se ela não gostasse do que ela faz. Então, dá pra gente ver nessas sutilezas, assim. E acho que dá pra gente medir muito se a gente é feliz no trabalho, em alguns aspectos, quando a gente consegue olhar para as nossas emoções, enquanto a gente está fazendo alguma atividade mesmo, e você fala, putz, eu gosto muito disso que eu estou fazendo agora. Sabe? Você sente aquela coisa boa, assim, dá uma emoção boa, uma felicidade, enfim, ou algumas coisas que você não gosta, da tristeza, isso eu não gosto tanto, né? Ou fica chateado, sei lá. Então, acho que vai muito da gente olhar para as emoções que a gente sente e não só ficar focando no resultado final daquilo que a gente faz, né? É realmente aprendendo durante e olhar para a gente no durante a atividade, não na conclusão dela, né? Acho que tem muito disso no trabalho. Acho que essa é a magia da coisa. Muito bom. Você pegou num ponto aí que é realmente essa questão de a Marina falou disso também, quando ela vê o aprendizado dela ou de outro aluno, essa questão de o que a gente chama, né, também de, a Flávia vai saber disso melhor que eu, quando a gente entra no estado de flow, assim, né, que é quando a gente tem o próprio feedback, o feedback auto, enfim, que a gente mesmo sente da atividade que a gente está realizando. Você vê que você está indo bem, você fica motivado, e se prepara, né, e lida melhor com aquela situação. Pode até ser uma situação chata, mas se você está lidando muito bem com a situação chata, você começa a fazer ela mais empolgado. Agora, se você não gosta nem um pouco daquilo que você faz, é muito difícil você enxergar essa questão de eficácia, né, de eficiência naquilo que você está fazendo, porque você vai estar sempre fazendo na base do ódio mesmo. Então, fica realmente mais difícil. Então, acho que isso também tem... focado nisso, né? Eu não gosto disso, mas não ver que isso gera um outro resultado, né? De um trabalho que, de repente, no fim, a pessoa gosta do todo. Ela só não gosta daquela partezinha e ela fica focando naquilo, né? Sempre. Então, isso desgasta muito também. No meu caso, é preencher CRM. Eu odeio. Mas precisa ver o CRM do Felipe. Né? É a mesma coisa daqueles papel carbono preenchido, só que digital. Entendeu? O CRM do Felipe, nossa, eu não preciso ter acesso a essas coisas. É até engraçado, mas o resto ele faz com uma beleza. Ele é monstro. Mas realmente tem coisas que a gente não gosta. Eu também tenho várias natural, coisas. Né? Não dá para dizer que gosta de tudo, que acho que nem existe, assim. Até o Zuckerberg não deve gostar de alguma coisa que ele tem que fazer lá no Facebook, né? Sei lá. Ele tem uma cara no caso dele, de reunião gente com o Congresso. Reunião com o Congresso e de gente, que ele não parece gostar muito, não. Exatamente. Mas, enfim, gente, para puxar agora para um segundo ponto, mas que todo mundo já tocou nesse assunto também, que é a questão de separar a vida pessoal de profissional. Acho que não tem jeito. Só que até para tentar fazer um exercício, que, tipo, a gente, eu pelo menos, acredito que quase todo mundo já passou por uma fase que realmente tentou separar a vida pessoal da vida profissional, em algum momento, seja no começo da carreira ou em algum outro momento. Então, eu queria perguntar, começando agora pela Marina, duas coisinhas, né? Primeiro, tipo, existiu algum momento que você tentou separar esse pessoal do profissional? Como que foi a lida, né, com isso, a sua relação com isso? E depois, né, tipo, como que você encontrou, depois que você viu que não tem jeito de separar, como que você encontrou motivação da vida pessoal para a sua vida profissional? Assim, o que você fazia no pessoal que refletia no seu profissional, e o contrário também, como que a sua vida profissional refletiu positivamente na sua vida pessoal, assim, quando isso tudo se tornou só, como que você busca motivação para as coisas se completarem aí, meio com yin yang? Então, eu já trabalhei, né, igual eu falei, em outros lugares, e em um período específico da minha vida, que foi na minha formação, eu me formei em Administração e Comércio Exterior, e quando eu fui trabalhar, eu não me identifiquei com a área. Isso acontece muito, né? E aí, mas eu não queria desistir, porque afinal de contas eu tinha estudado tanto e tinha uma expectativa, né, naquela profissão.
E aí, nesse momento, eu não tinha essa consciência de que a minha vida pessoal e a minha vida profissional estavam conectadas, né, diretamente, assim, né? E realmente eu tinha né, eu trabalhava, não gostava do que eu fazia, me sentia mal, até fiquei pouco tempo nessa área, porque nas primeiras férias que eu tirei, assim, quando eu estava voltando, eu lembro, assim, eu no ônibus da empresa, quase chorando para voltar para a empresa, pensando como que eu ia sobreviver um dia. Então, acho que são essas sensações mesmo. Mas nessa época eu tinha achava que aprendi, né? Eu aprendi de alguma maneira que o trabalho ia ser sempre muito difícil e aí eu tinha que aproveitar meu horário, minha vida pessoal, tinha aquela separação imensa também. Uma coisa que eu não tinha consciência, não sei se por falta de maturidade também das relações que a gente cria, né? As nossas relações pessoais, elas podem se tornar profissionais em algum momento, né? Nós somos provas disso, né? Então, eu não tinha muito essa consciência. Eu aprendo muito com o Felipe. Eu também aprendo muito com o Felipe sobre isso. E hoje eu tenho muito mais consciência. Então, não sei se eu tinha uma percepção de trabalho diferente antigamente, né? Antes a gente não falava muito sobre isso, né? Sobre propósito, sobre essas coisas. E atualmente, depois, principalmente que eu me encontrei na escola, que eu percebi que são coisas que eu realmente amava fazer, estar com as pessoas, eu comecei a perceber isso, sabe? E a ver que a minha vida pessoal e profissional, elas caminham juntas, assim, né? As relações que eu crio, as pessoas que eu conheço, né? Então, que elas estão conectadas. É nesse ponto que você está me perguntando mesmo, né? Isso mesmo. Então, hoje eu vejo muito, assim, do que eu sou, eu trago para minha empresa. E esse é o meu maior prazer, assim, de poder ter uma empresa que tenha a minha cara, são os propósitos, as coisas que eu acredito, sabe? O propósito e as coisas que eu acredito. E de achar que... Porque antigamente eu pensava assim, que tinha um padrão. Para a empresa ter sucesso, ela tem que fazer isso, e agir assim. O dono de uma empresa tem que agir assim. E hoje eu percebo que não. Né, que eu posso traçar o meu caminho dentro do mercado dessa maneira, de uma maneira que seja mais parecida comigo, que tenha mais os meus objetivos, assim, o meu propósito mesmo. Então, aí as coisas se casaram, sabe? Assim, hoje as minhas relações pessoais, elas me trazem muitos clientes, e as minhas relações também profissionais me trazem mais pessoas, que eu conheço mais pessoas, então tá tudo entrelaçado, assim, eu viro uma teia. Muito legal. Acho que é bem isso de conseguir virar a chave, né, de que tipo, todo tipo de relacionamento que a gente tem, seja pessoal ou profissional, ele pode circular entre essas duas coisas. Realmente, a gente acaba, né, fazendo uma amizade com vários dos nossos clientes, né, e acaba fazendo negócio com alguns amigos também, com algumas pessoas mais próximas, e isso é muito bacana. Agora, para ir para o lado da Flávia um pouco ainda nesse tópico, a Flávia agora, né, a gente conversa, às vezes ela está passando por um período aí de transição bem legal, assim, que ela está buscando novos voos aí, né, fazendo faculdade aí e tal, de psicologia. Primeiro, uma dúvida, você sempre pensou em fazer psicologia ou isso surgiu depois de algum tempo trabalhando com recrutamento e seleção? Mas aí já, tipo, quase que meio que respondendo com outra pergunta, eu acho que uma coisa, né, para você acabou levando a outra, né, que de poder, assim, conhecer, ter contato com tantas pessoas e despertar esse interesse, assim, por querer se aprofundar para entender mais o comportamento das pessoas. Para você, como que é essa questão de, tipo assim, de buscar quem a Flávia é, né, e como que a parte pessoal da sua vida te motivar no trabalho e os resultados que a Flávia tem no trabalho, o que isso impacta na sua vida pessoal? Sobre o curso, eu sempre quis fazer, desde quando eu saí do ensino médio, eu já queria fazer psicologia.
Mas que bom que eu não fiz quando eu era muito novinha, porque eu acho que é um curso que, quando a gente faz com mais maturidade, a gente absorve muito mais, infinitamente mais. Então, até por ter passado por terapia antes de começar o curso, então tudo isso me trouxe uma riqueza que hoje eu entendo muita coisa com bastante facilidade, assim. Então, eu fico feliz que acho que as coisas aconteceram no momento certo. Então, sempre gostei. E o RH veio para minha vida porque era um curso semelhante, né? E daí eu comecei a atuar no Unis mesmo, lá no Grupo Unis, como estagiária, trabalhando com pessoas, e isso foi me trazendo mais consciência de que eu realmente gostava de entender o comportamento das pessoas, de entender as emoções, sejam as minhas ou as dos outros, né? E as coisas são meio interligadas. Quando a gente se conhece mais, a gente acaba conhecendo e entendendo mais o outro. E então isso me ajudou, me deu muita riqueza de detalhes, assim, muita clareza no que eu queria fazer na minha vida, né? No que eu quero fazer, enfim. Então, me ajudou muito toda essa trajetória. E acho que falando de vida pessoal e profissional, eu vejo que não tem realmente separação, e quando a gente não assume que não há separação entre as duas coisas, a gente deixa de olhar, por exemplo, para o descanso que a gente precisa ter para ter um melhor desempenho no trabalho, os momentos de lazer, a questão de você fazer coisas não só que estão envolvidas ou que vão gerar um impacto direto no trabalho, mas coisas que fazem bem para você enquanto pessoa e que vão acabar agregando, de certa forma, para o trabalho em si. Né? Seja um descanso que você tem, um livro que você lê por hobby, porque você gosta como pessoa e vai aplicar aquilo no trabalho em algum momento. Enfim, então acho que não existe essa separação, e quando a gente não assume que não existe, acho que a gente deixa de olhar para algumas coisas que impactam uma na outra. Então, acho que é importante a gente ter essa clareza aí. E o trabalho traz muita coisa de imediatismo, né? Como eu falei antes, um pouquinho não usei essa palavra. E se a gente acaba não olhando para as necessidades que a gente tem, a gente vai deixar de ler um livro, por exemplo, porque o livro ele exige que você leia um pouquinho todo dia. E no trabalho, às vezes, a gente tem que mais imediato das coisas. Eu mando um currículo para o cliente e ele dá ok na hora. Então, beleza, venci, consegui a aprovação do currículo. E enquanto que na vida pessoal, às vezes, a gente não consegue ver isso tão imediatamente. E aí a gente deixa de olhar um pouco para isso, né? Que acaba impactando. Muito legal, Flávia. A Flávia falou um negócio que é a questão desse momento de descanso, né? De ter a oportunidade de ler um livro, de consumir outros tipos de conteúdo que acabam refletindo no desempenho profissional, né, da gente. Então, isso é uma boa deixa para a gente falar que a gente tem uma opção de facilitar a sua vida em relação a isso. Você que não sabe por onde procurar um livro para ler, uma série para assistir que ainda vai te dar um retorno, um podcast para ouvir, enfim, uma entrevista, a gente tem essa oportunidade para você. É a newsletter da Emerim, que chama 4 Inspirações. O link está aqui na descrição no YouTube, mas tem o link na nossa bio do Instagram também, para quem está ouvindo aí no Spotify, nas plataformas de áudio, porque não tem como clicar em lugar nenhum. Mas toda semana, toda segunda-feira, a gente manda 4 referências diferentes. A gente já mandou mais de 100 ao longo desse ano aí de conteúdos de filmes, livros, podcasts, talks, entrevistas, várias coisas que a gente manda para fazer com que você seja um profissional diferente. Então, por favor, se inscreva na nossa newsletter aí para conseguir ter nesses momentos de lazer, como a Flávia falou, um retorno aí para a sua vida pessoal. É isso. Muito obrigado bom. por esse espaço publicitário.
depois do momento Jequiti do Tom, a gente vai pro finzinho do nosso conteúdo falando o seguinte, meninas. Uma das coisas que vocês falaram ficou muito na minha cabeça. Eu uso o meu trabalho para puxar papo. Então, assim, eu comecei a perceber que em vários momentos O que você me olhou com essa cara, Tom? Nada. Julgamento total agora. Deu só um negócio no pescoço aqui. Vamos lá. Mas eu comecei a perceber, eu tava falando sério, eu comecei a perceber que em vários momentos eu fazia isso de uma maneira muito separatista ainda, né? Tipo, a ilusão da separação, ela tá na nossa cabeça desde muito pequenininho. Eu realmente achava que o Felipe do trabalho era um e o Felipe pessoal era outro. E quando eu comecei a perceber que não existe essa separação, o trabalho me ajudou ainda mais a puxar papo, é isso que eu tava querendo dizer. E aí, o que acontece? Dentro dessa lógica, a gente chama esse processo de consciência. Toda vez que a gente usa a palavra consciência, como ela é muito falada, ela acaba perdendo valor, né? Mas consciência quer dizer despertar, quer dizer você colocar a luz sobre algo que estava escondido. Então, a partir do momento que eu tenho esse clique e percebo, velho, não existe esse lance de Felipe no trabalho e Felipe na vida pessoal, eu estou mais consciente de quem eu sou e de como é que eu posso contribuir para as outras pessoas. E entendendo essa lógica, eu começo a perceber que toda vez que eu estou consciente, eu estou mais calmo, estou mais assertivo nas coisas que eu falo, nas coisas que eu coloco, assim. Dentro dessa lógica, meninas, e agora eu vou começar a Flávia, para depois a gente ir para a Marina, e aí eu vou puxar para o Tom para a gente já ir finalizando. Eu queria entender o seguinte, Flávia, o que você faz para ser mais consciente, para estar mais presente? E eu queria que você deixasse, se possível, obviamente, dicas, assim, de exemplos que você utiliza no seu dia a dia. Eu tenho aprendido, Felipe, nos últimos tempos aí, até uma coisa que a terapia vem me ajudando muito, porque eu faço uma terapia que é voltada para o corpo. Então, a percepção do corpo, das emoções, e aí é o que eu comentei um pouquinho anteriormente, é muito o estar presente, é você estar realmente presente. Você sente seu corpo, você sente aquele momento, e seja na respiração, seja com algo físico que você está na mão e você realmente está sentindo aquilo. Então eu tento muito fazer esse exercício diariamente, de parar alguns momentos, seja quando eu estou ansiosa ou que eu quero que alguma coisa aconteça muito rápido e eu sei que demanda um tempo. Eu tento parar e olhar para essa emoção que eu estou sentindo e aceitar ela, tentar lidar melhor com aquilo e pensando no presente, onde eu estou, e não focando no resultado final daquilo, mas aprendendo com o durante, com o processo da coisa, sabe? Isso me ajuda muito a estar no presente. E essa questão da consciência que vocês falaram, perfeito. A consciência é isso mesmo, né? Você estar consciente daquilo que você está fazendo, daquele momento onde você está, é o despertar, né? E ter consciência de onde você está, enfim, né? Do que você pode, de repente, fazer naquele momento e sair um pouco do turbilhão de pensamentos e tal. Sensacional. Marina tem uma coisa em comum, porque as pessoas, elas utilizam isso como se fosse um xingamento, mas eu acho que isso é um ótimo elogio. Teve uma vez que a gente estava numa sala junto, ela e Carol, e a Carol me falou, a Carol, irmã da Marina, falou que a Marina consegue convencer qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Não é? É mentira dela, é porque eu consigo convencer ela a fazer qualquer coisa, eu acho. Generalizou. E aí, mas por que eu estou colocando isso? Porque uma das coisas que eu percebo, Maria, é que você também consegue falar coisas com muita certeza. Isso é um sinal de que você é uma pessoa consciente. Se não, o que você faz para ser um pouco mais presente todos os dias e conseguir transmitir isso para as outras pessoas? Eu acho que eu sou muito persuasiva quando eu quero muito uma coisa assim, que eu acredito realmente, sabe? E ela falou isso porque desde criança eu sempre convenci ela que eu quisesse.
E a gente dá risada, assim, a gente fala, como que você conseguia fazer isso, né? Falando no meu trabalho, e hoje eu consigo vender, assim, conversar com o meu cliente com muita tranquilidade, porque eu tenho eu coloco muita verdade no que eu entrego, assim. Então, quando eu vou conversar com o cliente, eu falo tudo para ele que eu posso entregar, o que eu espero dele também. Então, eu nunca vou tentar vender uma coisa que eu não acredito. Então, assim, vou dar um exemplo assim, de uma outra área. Por exemplo, igual quando a gente compra uma cápsula para emagrecer 10 quilos em uma semana, né? Então, assim, eu não conseguiria vender uma coisa dessa, nem convencer ninguém a comprar uma coisa dessa, porque eu ia sentir que eu estava enganando alguém. Então, isso ia me travar. Eu falo isso porque quando eu comecei na escola, à frente da escola, eu tinha medo, sabe? Medo de expor, medo de falar que eu tinha uma escola, medo de tudo. E aí, com o tempo, eu fui ganhando essa consciência, essa segurança, descobrindo que eu não estava enganando ninguém, que eu estava fazendo um trabalho que era legal, que as pessoas tinham resultado. Então, eu fui ganhando essa consciência, ganhando essa confiança, né? Trabalhando sempre em cima da verdade, porque eu tinha uma imagem assim, nossa, vendedor é aquela pessoa que engana o outro para vender, né? Eu sou uma pessoa super desconfiada, então quando eu vou comprar alguma coisa, eu tô sempre ali atenta aos sinais, se a pessoa tá falando alguma coisa demais para me convencer. Porque a gente aprendeu assim, né? A gente viveu um período em que as vendas eram feitas muito assim, né? Então, eu acho que hoje eu falo com segurança, eu consigo convencer as pessoas porque eu trago essa verdade. Então, para mim é muito tranquilo falar uma coisa que para mim é verdadeira, que é boa. É muito tranquilo eu conseguir vender, conseguir passar isso para uma pessoa. Por isso que eu acho que eu tenho essa tranquilidade de falar, sabe? Muito bom, muito bom. Tom, vamos para a rodada de indicação? Vamos. Hoje o nosso tempo foi mais curtinho, mas o conteúdo foi muito foda. E a Marina e a Flávia falaram sobre essa questão de consciência. Eu acho que o que a Marina disse sobre verdade, acho que é um negócio que a gente na Merim fala muito, sabe? Porque, tipo, eu com o Felipe, assim, a gente agora tá construindo um histórico, agora que a gente tá, enfim, colhendo resultado, mas no começo era só a verdade do que a gente acreditava. Então, tipo, alguns clientes devem ter comprado por dó, assim, tipo, nossa, coitado desses meninos, eles acreditam demais nesse negócio mesmo. E acabaram comprando. Então, isso realmente faz muito sentido. Só que hoje em dia a gente tem a consciência de, tipo assim, até dos nãos que a gente leva, de, tipo assim, mano, quem tá perdendo, entre aspas, né, não é a gente, porque a gente realmente está oferecendo um negócio que pode transformar a vida de outras pessoas. Mas é isso. Muito obrigado, né, pela presença de vocês e pelo tempo de vocês disponibilizado hoje, que eu sei que todo mundo na pandemia trabalha 3 vezes mais do que trabalharia normalmente. Eu queria agradecer, né, de esse tempo de novo aí de vocês e que vocês deixassem aí indicações de alguma coisa aí que vocês têm consumido que tem ajudado vocês nesse momento, enfim, alguma coisa que vocês gostam, gostariam de compartilhar com o mundo, enfim, seja de qualquer coisa aí que vocês quiserem. Eu vou começar com uma minha bem rapidinha, que é uma música da Gabs, que é uma rapper que lançou nessa semana, acho que domingo ela lançou uma música que chama Insegurança, tem um clipe muito legal aí, pra uma menina de, sei lá, acho que uns 19 anos, ela é muito foda, já fui no show dela, é muito, muito bacana o som dela, um R&B aí bem romântico, pra fazer um jantar à luz de vela com crush. Então, eu deixo essa indicação aí, mas vamos lá, Marina, Flávio, por último, depois Felipe. Eu primeiro? Olha, eu vou dar uma indicação. Eu tenho assistido muita série, assim, no meu tempo livre, que eu acho importante. E pode fazer jabá também, se você quiser, tá? Tá. Beleza. É importante, muito importante também tirar um tempinho para descansar, relaxar a cabeça, né? Porque senão a gente fica só focado no trabalho. E eu acredito que esses momentos que eu relaxo, eu tenho muitas ideias e coisas que agregam no meu trabalho. E a série que eu tô assistindo, que eu tô gostando muito, chama This Is Us, que acho que tem na Amazon Prime. É muito boa, fala dessas relações só de falar, já caiu humanas. É a melhor novela do mundo, é a melhor novela do mundo. É a melhor novela, melhor.
Mas fala muito sobre psicologia, inclusive, que eu acho que nessa série ficou comprovado que todo mundo nasceu, já começou a falar, pode ir para terapia. Mas é muito boa e é isso. E venham conhecer a escola, tô dando aulas, temos aulas online, é só entrar em contato pelo @ITW Escola de Inglês. E foi um prazer estar com vocês aqui hoje, viu, gente? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Vai lá, Flávia. Bom, eu vou pegar um livro aqui que eu gosto muito. O Tom já deve ter visto eu falar, que é esse aqui, O Poder dos Quietos, para quem está ouvindo, né, no podcast. É um livro que eu gosto muito. Fala sobre introvertidos, extrovertidos. É um livro muito bom para quem é líder também. Eu acho que ajuda muito a trabalhar com esses dois públicos, né, que são pessoas que tendem a ser mais introvertidas, outras mais extrovertidas. Então, tem uma forma diferente de lidar com cada uma dessas personalidades. E recomendo também as pessoas fazerem mais nada na pandemia, assim. Descansarem mais, trabalharem realmente o necessário, porque acho que a gente precisa disso para manter o equilíbrio mental aí, a saúde, e acho que mais do que nunca isso está sendo necessário agora. Muito bom. Hoje eu ouvi uma frase, Flávia, para a gente finalizar, que é a seguinte: barulho não se cura com barulho, barulho se cura com silêncio. E eu tô muito nessa fase. Eu vou indicar porque o Tom pediu, porque eu achei essa sua bem foda. Eu vou de O Jogo da Imitação, a história do Alan Turing. Eu acho que no momento onde está todo mundo duvidando, que é um absurdo, né? Mas está todo mundo duvidando da ciência, dos avanços tecnológicos, e a humanidade conseguiu produzir, esse filme ele mostra como a gente deve respeito para quem tira um pouquinho, na verdade, para quem dedica a sua vida para fazer com que a gente tenha uma vida mais saudável, mais sustentável. E o Alan, ele foi um grande exemplo de uma pessoa que resolveu um grande problema do mundo, eu não vou contar para não dar spoiler, mas que na época não foi reconhecida por isso, depois teve que ter o seu nome falado por todos os cantos, exatamente porque as pessoas entendem o quanto elas são idiotas depois que o momento passa. Para finalizar, eu queria dar tchau para todo mundo, mas não esqueçam, toda semana tem conteúdo novo, deixem o seu like, comentem, mandem para os amigos e acompanhem os canais da Merim, Instagram, YouTube, onde a gente está um pouquinho mais ativo, porque a gente está produzindo muito conteúdo e a gente quer que vocês continuem com a gente na construção dessa comunidade que luta por uma sociedade e por uma iniciativa privada mais sustentável. Vai lá, Flávia, vai lá. Esqueci de fazer o meu jabá. Vai lá. Sigam lá o perfil da FR Serviços, da RH, no Instagram. Eu dou bastante dicas sobre currículo, LinkedIn, entrevista. Então, para quem está buscando oportunidade aí nesse momento, ou depois dele, né? Depois que passar tudo isso, tem algumas coisas legais lá. Muito bom, muito bom. Agora sim, tchau. Tchau, obrigada. Valeu, Tchau. gente. O Propósito Cast é um conteúdo da Merim Erim com direção e roteiro de Felipe Barbosa e Tom de Paula, edição de Luiz Gustavo Ferreira e trilhas de Jonas e Jess Gallagher.